Bom, agora são 18 horas e 50 minutos, dia 20 de abril. Estamos aguardando a turma AD 03NA, Gestão Financeira e Orçamentária. Boa noite, são 20 de abril, 18 horas e 50 minutos. Iniciamos a disciplina Gestão Financeira e Orçamentária da turma AD 03NA, na qual hoje nós faremos uma revisão da prova. Temos um aluno aqui, né? O Alan. Você está ouvindo, Alan? Está dando para ouvir? Você está sem microfone, é? Opa, tô aqui, professor. Tá dando para ouvir, sim. Ah, tá, beleza. Ok, vamos aguardar o pessoal, que a gente vai fazer uma revisão da prova hoje, tá bom? Sim, senhor. Opa, entrou um aluno aí. Quem foi que entrou? Leonan Davi. Quem é Leonan? Pessoal, tem alguém chamado Leonan da turma? Não sei lhe dizer, professor. Leonan Davi Silva Neri. É parente de alguém da sala ou não? Tem algum Nery. O Wagner Nery. É o Wagner Nery. O Wagner pode estar no computador do filho dele. Ah, tá, deixa eu ver. Ok. É porque, lembra aquele dia que teve um monte de nomes estranhos, esquisitos? Vocês lembram ou não? Vocês lembram? Então, aquele dia lá, eu acho que foi pessoas de fora que não tinha nada a ver, entendeu? Eu acho. Ok? O Leonan deve ser o Wagner. O Wagner já se identifica se foi ele. Ah, é o Wagner? Eu acredito que seja ele. E Wagner, é você? É você, Wagner? Que entrou agora foi. Pelo sobrenome. Você entrou no computador do seu filho, foi? É meu filho que entrou no meu. Ah, tá, tudo bem. Agora okay, que eu fui ver que tá com... Ok. Tá dando para ler aqui ou não? Pessoal, tá dando? Considere a participação do capital de terceiro 0,80. Esse índice significa que a participação do capital de terceiro é de 80 centavos. Significa que a empresa tem liquidez tanto de curto para longo prazo. B, a empresa tem 80 centavos de capital de terceiro para pagamento de sua dívida. C, a empresa utilizou 80 centavos dos recursos de terceiros para cada R$1 na captação total dos recursos. D, 80 centavos representa o capital próprio da empresa para pagamento de sua dívida. E E, para cada R$1 de recurso de terceiros, 80 centavos representa obrigações de curto prazo. Qual é a resposta correta? C, professor. Qual é? Alguém respondeu? Quem falou? Mas eu ouvi tão baixinho, não ouvi direito. C. Foi você, Ídida, que você falou? Sim, C. Letra C, né? Letra C. A empresa utilizou 80 centavos de recursos de terceiros para cada R$1 na capital. Ok, muito bem. Primeira coisa que nós temos que entender é que participação de capital de terceiro, ele faz parte dos indicadores de estrutura. E o indicador de estrutura, o foco é o passivo. O passivo é a fonte, a origem dos recursos, e o ativo representa as aplicações. Então, a participação do capital de terceiro, dentro dos recursos que foram captados, 80%, né, para cada R$1, 80 centavos, foram oriundos de recursos de terceiros, recursos externos, ok? Então, vamos analisar um por um. A primeira, a participação do capital de terceiro é de 80 centavos, significa que a empresa tem liquidez, não tem nada a ver. Liquidez é uma coisa e estrutura é outra, então a primeira está errada. B, a empresa tem 80 centavos de capital de terceiro para pagamento de sua mesma coisa. Pagamento de dívida é liquidez, está fora. D, 80 centavos representa capital próprio da empresa para pagamento de dívida, é liquidez.
Para cada R$ 1 de recurso de terceiro, 80 centavos representa obrigações de curto prazo. Também isso aqui é de liquidez, ok? Então, a alternativa correta, certo? É a alternativa C, ok? A empresa utilizou 80 centavos dos recursos de terceiros para cada R$ 1 na captação de recursos. Tudo bem? Tudo beleza? Tudo beleza? Ficou alguma dúvida ou não? Pessoal, tá tudo beleza? Vocês precisam me falar, pessoal, tá tudo beleza? Sim, professor, sim, professor. Sim. Tem que falar, porque é o seguinte, ô Alexandre, porque às vezes a minha tela é a tela do questionário, eu não vejo vocês. Agora eu estou vendo, mas quando eu estou no exercício, eu estou na outra tela, eu não enxergo vocês. Então vocês precisam me dizer, não, tá tudo bem, pode partir para outra. Ou se alguém tiver alguma pergunta, pode me interromper. Esse aqui é o momento de vocês fazerem perguntas. Tá legal? A revisão da prova, ele também é uma aula, ok? Vamos continuar então, beleza. Ok. Muito bem. Quando a imobilização dos recursos próprios é maior do que 1, isso significa A, que a empresa tem capacidade de honrar seus compromissos a curto prazo. B, para cada R$ 1 de recursos próprios internalizados pela empresa, R$ 1 for aplicado nos ativos fixos. C, para cada R$ 1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem 80 centavos de recursos próprios. D, a empresa consegue pagar sua dívida de curto prazo e ainda sobra recursos financeiros. E E, a empresa aplicou nos ativos fixos, além da sua capacidade de recursos próprios. E aí, é A, B, C, D ou E? Alguém pegou essa? Eu. E. E, né? Ok. O Idida, é o seguinte, dá um tempinho para os outros pensarem, tá? Se você fica dando gabarito, não dá tempo do pessoal pensar, tá legal? Tá? Ó, Idida e o Rômulo, tá? Vocês dois aí têm um pouco de paciência, tá? Ok? Então, na verdade, essa aqui é a letra E, né? A empresa aplicou nos ativos, além da sua capacidade, quer dizer, quando você tem uma imobilização de recurso próprio maior do que 1, é ruim para a empresa. Por quê? Porque significa que o recurso não foi suficiente para aplicar nos ativos fixos, ficou faltando dinheiro. Vamos analisar um por um. Empresa A, que a empresa tem capacidade de honrar compromisso, não tem nada a ver, isso aqui é liquidez. Para cada R$ 1 de recurso próprio, foram aplicados nos ativos fixos. Não, isso seria verdade se a imobilização de recurso próprio fosse igual a 1, e não é. Deixa eu entrou mais uma pessoa aqui, entrou o Lucas, tá? Partindo para outra. Para cada R$ 1 de obrigação de curto prazo, a empresa tem 80 centavos de recursos próprios. Não tem nada a ver isso aqui, tá? A empresa consegue pagar a sua dívida de curto prazo e ainda sobra recurso. Negativo, não tem nada a ver. Pagar a dívida, isso aqui é liquidez, não tem nada a ver. A empresa aplicou nos ativos fixos, além da sua capacidade. É isso, letra E, tá? Tudo bem? Tudo beleza, galera? Tudo beleza? Vamos para outra. Ok. Vamos para a próxima. Quando a liquidez corrente é igual a 1,20, significa dizer que A, a empresa consegue pagar o que deve no curto e longo prazo. B, para cada R$ 1 de recurso de terceiro, 20 centavos significa um excedente para pagamento de curto prazo. C, a empresa não consegue honrar seus compromissos, pois tem uma dívida de 20 centavos. D, para cada R$ 1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem 1,20 de bens de direito de curto e longo prazo para honrar seus compromissos. Há um excedente de 20 centavos. E E, a empresa tem liquidez no curto prazo. E aí, galera, qual é a resposta? A, B, C, D ou E? Alguém pegou essa questão ou não? Alguém pegou?
Alguém pegou essa questão? Para mim, não. Nenhuma das que o senhor já apresentou aí caiu para mim. E aí? Alguém pegou essa questão, galera? Boa noite, professor. Eu peguei essa questão. E você acertou, Vaneide? Você acertou, Vaneide? Não sei, professor. Vou dizer o que eu coloquei. Sim, pessoal, vamos lá. Que alternativa vocês responderiam aqui? Eu coloquei a B. Hein? Alexandre, letra o quê, Alexandre? Ficou borrado aqui. Esse meu computador está com os... letra E, tá, ok. Resposta certa é a letra E, tá? Vamos lá. A empresa consegue pagar o que deve no curto e longo prazo. Não tem nada a ver aqui, longo prazo, porque liquidez corrente é só curto prazo. B, para cada R$1 de recurso de terceiro, 20 centavos significa um excedente. Recurso de terceiro não tem nada a ver também, isso aqui foi invenção minha. A empresa não consegue honrar seus compromissos, pois tem uma dívida, também não tem nada a ver, tá? Ok? Não tem dívida nenhum de 20 centavos. Para cada R$1 de obrigação de curto prazo, a empresa tem 1,20 de bens de dinheiro de curto, longo prazo, também não tem nada a ver. Liquidez corrente é só curto prazo. Portanto, o que sobra é a alternativa E, tá? Ok? Vamos para a próxima. A solvência geral é igual a 0,90. Isso significa que a empresa consegue pagar o que deve junto a terceiro e ainda tem excedente de 10 centavos. B, a empresa tem uma estrutura sólida sob o ponto de vista da liquidez. C, a empresa é solvente para curto e longo prazo, pois tem um excedente de 90 centavos. D, a empresa não consegue honrar seus compromissos, pois para cada R$1 de obrigação de curto prazo, ela tem 90 centavos de bens de direito de curto prazo. E a empresa vende tudo que tem e ainda fica uma dívida de 10 centavos. E aí, pessoal? Qual é a alternativa aqui? Aí. É a letra E. Letra E. Olha, está dando tudo E, não significa que fosse tudo E, porque o Moodle, ele também distribui as alternativas, entendeu? Então, aqui, coincidentemente, está dando tudo E, tá? Mas você pode ter recebido com outro gabarito numa outra letra. Tá legal? Então, vamos analisar um por um, né? A empresa consegue pagar o que deve e ainda tem um excedente de 10 centavos. Esse aqui está errado por quê? Porque não tem um excedente, está com déficit. Não tem excedente nenhum. Solvência geral menos do que 1, não está sobrando, está faltando. B, a empresa tem uma estrutura sólida sob o ponto de vista da liquidez. Verdadeiro ou falso? Falso. É falso porque, primeiro, a solvência está dando menos do que 1, então é uma empresa insolvente. Tá? A empresa é solvente para o curto e longo prazo, pois tem um excedente de 90 centavos. Não, não tem excedente nenhum, está faltando 10 centavos. A empresa não consegue honrar seus compromissos, pois para cada R$1 de obrigação de curto prazo, ela tem 90 centavos de bem de direito de curto. Isso aqui não tem nada a ver também, tá? Ok? Isso aqui é uma outra análise, não tem nada a ver com solvência. Então, aí, a empresa vende tudo e fica com uma dívida de 10 centavos. Ok? Beleza? Vamos lá, próxima. O capital circulante líquido negativo implica dizer que o capital circulante líquido negativo indica que a empresa é insolvente. B, haverá uma liquidez corrente abaixo de 1. C, a empresa não consegue pagar os seus compromissos de curto e longo prazo. D, o capital que circula é próprio. E, haverá uma liquidez corrente acima de 1. Alguém pegou essa ou não? Alguém pegou essa questão? Eu peguei, mas eu errei. Letra C, professor. Eu confesso que eu não lembro as questões que eu peguei, professor. Okay. Quem foi que pegou e errou aí? Lindóia. Lindóia. Alexandre, você pegou e acertou?
Eu não lembro, professor, quais são as questões que eu peguei, mas letra C, sim. O Alexandre nem lembra as questões, vixe Maria. Então tá, vamos lá. Eu vou ser sincero que eu também não lembro. Tá, mas aí qual você responderia? Eu ia na cola do Alexandre aí. Ia no Alexandre, né? Sei. Vamos lá. O que é o capital circulante líquido? Alguém lembra como era a fórmula? Hein? O ativo circulante menos o passivo circulante. Ok, ativo circulante menos passivo circulante. Se o CCL for positivo, nós dizemos que o capital que circula é próprio. É próprio. Se o CCL é negativo, É de terceiros. dizemos que o capital que circula é de terceiros. Para o CCL ser positivo, o ativo tem que ser maior do que passivo, correto? Tá. Vocês estão acompanhando o raciocínio, sim ou não? Sim, senhor. Tá, então tá. Então, olha lá. Se eu estou dizendo que o capital circulante é negativo, isso significa o quê? Que o ativo circulante é menor do que o passivo circulante. Correto? Correto. Se o ativo circulante é menor do que o passivo circulante, quando eu faço a fórmula da liquidez corrente, ele vai dar uma liquidez corrente acima de 1 ou abaixo de 1? Na verdade, seria abaixo de 0. Não, abaixo de 1. Vai dar 0, alguma coisa. Correto? Não, professor. Se é o ativo circulante menos o outro, vai ser valor negativo. Não estou falando CCE, não. Eu estou falando na liquidez corrente. Se o ativo circulante é menor do que o passivo circulante, o resultado vai ser maior do que 1 ou menor do que 1? Vai ser menor do que 1. Vai ser menor do que 1. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Entenderam, galera? Deixa eu ver o que vocês responderam. Sim? Mas, professor, se é o capital líquido negativo, o capital circulante líquido, não deveria ser a letra C? Porque Vamos ver a letra C. O que está escrito na letra C? A empresa não consegue pagar seus compromissos no curto e longo prazo. É porque o CCL não tem nada a ver com longo prazo, Alexandre. É ativo circulante. Isso, perdão. Ok? O CCL não tem nada a ver com longo prazo. O CCL é só curto prazo. Tudo bem? Beleza? Pessoal, tá tudo beleza? Posso continuar ou não? Se ficar confuso, você me avisa, porque aí eu explico de novo, não pode ficar dúvida. Tá tudo bem? Ok, vamos continuar então, vamos lá. O giro do estoque da empresa A é 5 vezes, da B é 6 vezes. Nesse caso, podemos afirmar: A empresa B leva desvantagem na ótica do giro do estoque, porque há uma defasagem média de 12 dias em relação à empresa A. B, a empresa A leva desvantagem na ótica do giro do estoque, porque ela permanece em média 12 dias a mais no estoque em relação à empresa B. Quanto menos se gira o estoque, é melhor para a empresa. D, a empresa A trabalha melhor o giro do estoque, pois há uma vantagem de uma vez. E, a empresa B é mais eficiente na ótica do giro do estoque, porque há uma média de 72 dias na renovação do seu estoque. E aí, pessoal, qual que vocês responderiam? A letra B, né, que a diferença é de 12 dias. Vamos ver. Alguém mais tem uma... Tá. Bom, o que nós temos que fazer primeiro é analisar o seguinte, duas coisas. O giro do estoque é melhor girar mais ou girar menos? Girar mais, não precisa. Mais. Girar mais é melhor. Então, se girar mais é melhor, logo de cara você já mata a charada. Qual é melhor, A ou B? A B. A B gira mais. Gira mais, pô. Ah, tá. A empresa A gira 5 vezes, a empresa B gira 6 horas. Sim. Então,
logo de cara, você já mata a charada, que a empresa B é melhor. Quanto mais a empresa gira o estoque, menos ela fica parado no estoque. Vocês entenderam? Sim. O estoque dela gira mais rápido, né? Quanto mais ela gira, menos tempo ela está ficando no estoque. A D fica com 60 dias, né? E a A fica com 72 dias. Isso, então, a empresa, você tem que fazer o seguinte cálculo, você vai ter que calcular agora o prazo de renovação. Você vai pegar 360 dividido por 5, que dá 72 dias, e a empresa B, 6 dias, dá 60 dias. Então, a diferença de um pelo outro é de 12 dias. Mas quem está levando vantagem? É a A ou B? É a B que tem vantagem. É a B que está levando vantagem. Tá? Então, a B que está levando vantagem. Qual é dessas alternativas? É a B. É a letra B? A empresa A leva desvantagem porque ela permanece em média 12 dias a mais. Ok? Então, é a letra B de bola. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Tá? Vocês perceberam que a prova, ela nem tinha cálculo, né? Os únicos cálculos que tinham era de grau de alavancagem operacional, que você não levava nem 5 minutos. O resto não tinha cálculo nenhum, já estava tudo montado. Eu cobrei na prova entendimento, se você estava entendendo. Primeiro, se você estava entendendo a pergunta, né? Ok? Tem gente que não entendeu nem a pergunta. E se você estava entendendo as alternativas. Tá? Quem estava entendendo, quem entendeu a pergunta e entendeu as alternativas, respondeu de boa a prova. Ok? Tá tudo bem até aqui? Tá tudo beleza? Posso continuar? Ok. Vamos lá. Próxima alternativa. Vamos lá. A empresa A possui a seguinte configuração: duplicatas a pagar 3 vezes, duplicatas a receber 4 vezes. A empresa B possui a seguinte configuração: duplicata a pagar 4 vezes e duplicata a receber 3 vezes. Tá? Nesse caso, a pergunta é incorreto afirmar. Então, nós temos que entender o seguinte, por exemplo, se a empresa paga, você paga 3 vezes, quantos dias, né, duplicata a pagar, quantos dias o fornecedor está dando para a empresa para pagar? 3 dias. Hein? 120. 120 dias. Então, você paga em 120 dias e você recebe, duplicata e receber, você recebe do cliente 4 vezes. 4 vezes dá quantos dias? 90 dias, certo? Certo? Aí a pergunta é o seguinte, na ótica da empresa, é melhor pagar antes e receber depois, ou é melhor receber antes e pagar depois? Na ótica da empresa. Receber antes e pagar depois. É melhor receber antes e pagar depois. Então, qual dos dois está nessa categoria? Qual das duas empresas recebe antes e paga depois? Hein? A empresa B. A empresa B é 4 vezes, dá quantos dias? 4 vezes dá 90 dias. Ela paga em 90 dias e recebe em 120. Bom, mas aí está contrário, Aí tá ao contrário. Tá ao contrário. Recebe depois? Então, a empresa que está melhor é a empresa A. Pessoal, vocês estão entendendo, galera? Galera, vocês estão entendendo? Deixa eu ir aqui no grupo. E aí, pessoal, vocês estão entendendo? Sim, professor. A empresa A, ela recebe em 90 dias e paga em 120. Recebe antes e paga depois. A empresa B de bola é exatamente o contrário. Ela paga antes e recebe depois. Então, nós já sabemos que na ótica de pagamento e recebimento, a empresa que é melhor é a empresa A. Tá claro isso ou não?
Tá claro? Ficou claro? Sim. Tá? O problema dessa questão é que ela está perguntando qual é a alternativa falsa, não é? Cadê? Onde que está? Nesse caso, é incorreto afirmar. Tá? Dessas daqui, qual que é a alternativa falsa? Pessoal, mais uma vez, é a empresa, é a letra E, né? Letra Letra E. A empresa A leva desvantagem no prazo de recebimento entre pagamento de fornecedores e recebimento dos clientes. Essa aqui é a alternativa falsa. O resto está tudo verdadeiro, tá? Tá, pessoal? O prazo de renovação de receber da empresa B é 120 dias, tá certo. A empresa A é mais eficiente do que a B, tá certo. O prazo de renovação da duplicata a pagar da empresa A é de 120 dias, tá certo. A empresa A leva vantagem, também tá certo. Então, a única que é falsa é a letra E, tá? Legal? Vamos para a outra. A empresa A tem uma margem bruta de 0,40 e a empresa B tem uma margem bruta 0,50. Com base nesses dados, é correto afirmar: A. Os custos operacionais da empresa A foram maiores do que a empresa B. B. Para cada R$1 de obrigação de curto prazo, a empresa B obteve uma margem bruta de 50 centavos. C. Para cada R$1 de obrigação de curto prazo, a empresa A obteve uma margem bruta de 40 centavos. D. Os custos operacionais da empresa B foram maiores do que a empresa A. E. A rentabilidade da empresa A é 40% e da empresa B é 50%. E aí, pessoal, qual é a alternativa? Ah, É isso mesmo? Alguém recebeu essa questão na prova, pessoal? Eu, professor, foi essa que eu errei. Você errou, é? Foi, Tá. professor. Acho que Então, a resposta certa é a letra A. Os custos operacionais da empresa A foram maiores. É por isso que... eu marquei a letra D aqui, né? Tá, entendi. Mas é a letra A, tá? Letra A. Por que a letra A é maior? Né? É porque... É só vocês lembrarem da análise, né? Para cada R$1 de receita operacional líquida, a empresa obteve 40%, né? 40 centavos de margem bruta, né? Descontando o quê? Os custos operacionais. Vocês lembram disso ou não? Tá? Então, a empresa A, o custo operacional da empresa A foi maior, por isso que a margem bruta foi menor. Entenderam, pessoal? Sim, sim. Ok, vamos lá, próxima. Liquidez geral 1,50, liquidez corrente 1,20, liquidez seca 0,80, liquidez imediata 0,20. Empresa B, liquidez geral 1,80, liquidez corrente 1,50, liquidez seca 0,70, liquidez imediata 0,30. Empresa C, liquidez geral 1,30, liquidez corrente 0,80, liquidez seca 0,40, liquidez imediata 0,10. Com os dados acima, podemos dizer que 1. A empresa que tem menor dependência do estoque é a empresa C. Alguém está entrando, deixa eu autorizar rapidinho aqui. É o Jauro. A empresa que tem maior dependência do estoque é a empresa A. 3. A empresa que tem menor dependência do estoque é a empresa A. A empresa que tem a menor dependência do estoque é a empresa A. 4. A empresa que tem maior liquidez para pagamento no curto prazo é a empresa B. 5. A empresa que tem a menor disponibilidade de pagamento no curto prazo é a empresa C. Então, vamos lá. A empresa que tem menor dependência do estoque é a empresa É a C. letra A, né? Não. É a empresa A, não, a empresa A. É a empresa A. Quando a gente fala em dependência do estoque, a gente está falando de qual indicador? Pessoal? Liquidez seca. Quanto maior o índice de liquidez seca, menor a dependência dela em relação ao estoque. Isso mesmo, Alexandre. Parabéns. Pessoal, por gentileza, eu quero pedir para vocês uma calorosa salva de palmas para o Alexandre. Vamos lá? Muito bem. Então, Alexandre, olha lá.
quanto maior a liquidez seca, é menor a dependência do estoque. Né? Por exemplo, liquidez seca 1,50, como é que ficaria a análise? No exercício de 2020, para cada R$1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem R$1,50 de bens e direitos de curto prazo, sem contar o estoque. Há um excedente de 50 centavos. Ora, se eu tiro o estoque e eu ainda tenho 50 centavos de excedente, quer dizer que eu não tenho dependência nenhuma do estoque. Né? Então, quando você tem uma liquidez seca maior do que 1, significa que a empresa não depende do estoque. Entendeu? Então, quanto maior a liquidez seca, é menor a dependência do estoque. Então, aqui a frase da primeira é a seguinte: a empresa que tem menor dependência é a empresa C. A empresa C, quanto deu liquidez seca? Essa é a mais dependente. É a mais dependente, 0,40 é a mais dependente. Então, a questão 1 é falsa. 2, a empresa que tem maior dependência do estoque é a empresa A. Quanto é a liquidez seca? 0,80? 0,80, não, ela é que tem a menor dependência. É menor dependência, né? A 2 também está errada. A 2 também está errado. Então, com isso, a 3, 4 e a 5 está certo. A 3, 4, 5 que está certo, é? Você já foi a 1 e a 2. A empresa... Verdade. A empresa que tem a menor dependência do estoque é a empresa A. A empresa A, tá certo, essa confere. Ok? Então, tá certo. 4. A empresa que tem maior liquidez para pagamento no curto... Pagamento no curto prazo é liquidez corrente. A empresa que tem maior liquidez no curto prazo é a empresa B de bola. Quanto é a liquidez corrente da B? 1,50 para 1,20 e 1,30. Ela é a que tem a maior LC. É maior, então a 4 também está certo. E 5, a empresa que tem menor disponibilidade de pagamento no curto prazo... SC com LC de 80 centavos. Confere. Confere? 80 centavos? Não, mas quando você fala disponibilidade, a gente está falando da liquidez imediata, pô. Qual Ele da E20, da B é 30 e da C é 10. A letra é 10. É o que tem menor disponibilidade, a letra C, tá? Então, a resposta certa é 3, 4, 5, ok? Beleza? Alguém pegou essa questão ou não? Alguém pegou essa questão? Eu não. Não, né? Ok. Vamos lá. Acho que agora é essa aqui. Considerando o lucro bruto de 100 mil, receita operacional líquida de 400 mil, podemos afirmar que a empresa tem liquidez e rentabilidade. B, que a empresa utiliza bem os recursos de terceiros a longo prazo. C, que para cada R$1 de lucro bruto, a empresa obtém 25% de receita operacional líquida, o que indica uma empresa solvente a longo prazo. D, que para cada R$1 de receita operacional líquida, a empresa obteve um retorno de 100 mil de investimentos, que a margem bruta da empresa foi de 25%. E aí, pessoal? Qual é a resposta certa? Letra E. Letra E. A margem bruta é 25%, porque se você pega 100 mil e divide por 400 mil, dá 0,25, ok? E 0,25 é 25%, tá bom? Beleza? Alguém pegou essa questão ou não? Eu não. Wagner, peguei. Você acertou, Wagner? Acertei. Ótimo, parabéns. Ok. A empresa, eu preciso estudar todos os dias, apresentou os seguintes resultados, em milhões. Ativo circulante, 1.310. Realizável a longo prazo, 788. Ativo permanente, 238. Passivo circulante, 2.111. Passivo não circulante, 8.146. O patrimônio líquido da empresa, eu preciso estudar todos os dias, em milhões era de quanto? Hein, pessoal? Menos 7.921. Menos 7.000. Como é que a gente resolve? Essa aí eu lembro. Essa eu lembro. Como é que faz, Alexandre? Somos ativos
e subtrai dos passivos. É, Aí, exatamente. com esse valor, a gente acha o valor do patrimônio líquido. É igualar os dois, né, para ser mais exato. A gente iguala Entendeu, os pessoal? O ativos total com do os- ativo é igual ao total do passivo. Então, você soma todos os ativos. Quais são os ativos aqui? Bora fazer juntos. Os ativos são ativo circulante 1.310, Tá. o ativo não circulante 788, né? É, O ativo permanente 238. sim. Aí isso é igual ao passivo circulante, que é 2.111, menos o mais, no caso, né, passivo não circulante, que é 8.146, e mais o PL que a gente quer saber. Aí você faz a conta, né? Você soma porque o total do ativo é o total do passivo. Aí você pega o total do passivo e diminui da quantidade do passivo. Aí vai dar menos 7.921, ok, pessoal? Todo mundo entendeu essa ou não? Essa aí eu não esqueço. Pessoal, todos entenderam? Só o Alexandre que pegou essa questão? Alguém mais pegou essa questão? Eu não peguei também. Não? Mas se pegasse, saberia fazer, Lindóia? Professor, só na hora. Eu achei essa questão bem inteligente. Inteligente, né? É simples, mas é bem bolada, né? Esse daí foi dado na nossa primeira, segunda aula, né, professor, se não me engano, isso daí. Foi mesmo, né? Isso foi bem lá no início. Lá no início eu dei para vocês, foi? Deu. Foi muito lá no início. É, então você tem uma boa memória, que nem eu lembro mais ter dado. Ok. A empresa A apresentou um giro de estoque de 6 vezes. E a empresa B, um giro de estoque de 9 vezes. Considerando que o prazo de renovação do estoque é 360 dividido pelo giro de estoque, é correto afirmar. Bom, então aqui logo de cara você já sabe qual é melhor, né? O giro do estoque da empresa A é 6 vezes. E o giro do estoque da empresa B é de 9 vezes. Qual é melhor, A ou B? A B é melhor por uma diferença também de 40 dias. Não, 40? 40, 36, 60 dias. A empresa B é melhor. Tá, a empresa B é melhor, né? É 9 vezes. Correto? Uhum. Muito bem. Aí dessas alternativas, qual é que contempla? 360 das 60 dá 40, diferença de 20 dias. A empresa B é menos eficiente, Acho que é a D. A tem no giro, a empresa A Letra D, professor. É letra D, né? A empresa A é menos eficiente, porque o prazo de renovação é 20 dias a mais. Correto, Isso. pessoal? Correto. É letra 40 D de dias e 60 dias. É bom que agora vocês já estão pegando um macete, né? Legal. Vamos lá. Essa aqui. Considere a empresa A e B. A empresa A, liquidez geral 1,85, liquidez corrente 1,20, liquidez seca 0,90, liquidez imediata 0,20. Empresa B de bola, liquidez geral 1,75, liquidez corrente 1,40, liquidez seca 1,10, liquidez imediata 0,30. Tá? Isso aqui é muito parecido com aquela outra, né? A empresa A tem menor dependência do estoque para honrar o compromisso, se comparado com a empresa B. E aí, é verdadeira ou falsa essa? É falso. É É falso. falsa, né? Tá dizendo que tem menor dependência, a empresa A, né? A liquidez seca da A é 0,80, 0,90. E a da B é 1,10. Na verdade, não tem menor dependência, é maior dependência. Então, a 1 é falsa. 2. A empresa B consegue pagar seus compromissos no curto prazo e ainda por cima tem um excedente de 40 centavos. Pagamento no curto prazo é liquidez corrente, né? Então, ele está dizendo que a liquidez corrente da B, ele consegue pagar e ainda sobra 40 centavos. Tá certo ou não? Tá certo. Certo. Tá certo, né? Terceira, para cada R$1 de obrigação de curto prazo, longo prazo, é liquidez geral, correto? Liquidez geral, curto e longo prazo,
Para cada R$ 1 de obrigação de curto e longo prazo da empresa A, a empresa tem 1,85 de bens de direito de curto e longo prazo, a um excedente de 85 centavos. Tá Aqui, ó, certo. liquidez geral 1,80, tá certo. Tá O certo. terceiro também tá certo. Certo. 4. Os índices de liquidez no curto prazo da empresa B é menos eficiente. Tá errado. É menos eficiente. Pois a empresa A tem uma liquidez corrente é 1,20 e a Enquanto empresa cada B, a liquidez corrente 1,40. é 1,40. Então, tá Já é certo, né? contraditório. Não, ela diz que a B é menos eficiente. É menos eficiente, pô. A empresa B é menos eficiente. Liquidez corrente. Peraí, agora deu um branco agora. Liquidez corrente. Liquidez no curto prazo da empresa B é menos eficiente. Liquidez corrente A da B é 1,40 e a da A é 1,20. é A da B 1,20. é melhor. Então tá confusa essa, né? Então Mas a B tá melhor. a B está melhor, exatamente. B é melhor. Isso mesmo. A liquidez imediata da B é mais eficiente do que a A, tá certo? Confere. Tá, né? Confere. Certo. Então qual é a Resposta, resposta letra certa? E. 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. Letra C. 2, 3 e 2, 5. 3 e 5. Letra C. Obrigado, valeu. Vamos para a próxima. Considere os seguintes dados. A empresa, participação do capital de terceiro, 0,80, composição do endividamento, 0,50, imobilização do capital próprio, 1,10, imobilização de recursos não correntes, 1,20. A empresa B, participação de capital terceiro, 0,50, composição do endividamento, 0,40, imobilização do capital próprio, 0,80, imobilização de recursos não correntes, 0,90. Aqui nós temos que entender o seguinte, são indicadores de estrutura. E o indicador de estrutura, quanto menor, é melhor para a empresa. Vocês lembram disso ou não? Sim ou não? Né? Quanto menor, é melhor para a empresa. Nesse caso aqui, logo de cara a gente vê que a empresa B é melhor nessa ótica aqui, né? Então vamos lá. 1. A utilização de recursos de terceiros no curto prazo da empresa B é pior que a empresa A. Utilização de recursos de terceiros da empresa B é pior. É pior? Hein, pessoal? Verdadeiro ou falso? Hein, pessoal? Verdadeiro ou falso? Olha, acabei de falar para vocês que os indicadores de estrutura, quanto menor, é melhor. Qual que é melhor aqui? A participação do capital de terceiro de A é 80%. A participação do capital de terceiros da B é 50%. O recurso de terceiros de A é 80% e de B é 50%. E aí? Qual é pior? Pessoal, é pior o A ou é pior o B? Letra A. Letra A é pior. A A empresa participação do capital de terceiros é 80%. 80% é recurso de terceiros. Se 80% é recurso de terceiros, quantos por cento é recurso próprio? Desculpe, não entendi, professor. Se 80% é recurso de terceiros, quantos por cento é recurso próprio? É porque está travando, para mim aqui está travando, senhor. Tá, vou repetir a pergunta. Se 80% é recurso de terceiros, quantos por cento representam recursos próprios? 20%. 20%. A empresa A, recurso de terceiro é 80%, e recurso próprio 20%. Empresa B, recurso de terceiro 50%, e recurso próprio 50%. Qual é melhor, A ou B? B. B é melhor. Quanto menos recurso de terceiros, melhor para a empresa. Dá para vocês entenderem isso? Tá claro isso, pessoal? Agora para mim tá. Ai, meu Deus do céu. Pessoal, isso aqui é raciocínio, tá? Deu para perceber que é raciocínio, né? Agora, para você raciocinar, você tinha que estar dominando os conceitos, tá? Então, isso já tinha que estar introspectado dentro de vocês.
Teoricamente, vocês deveriam saber todas as análises de cor e salteado, teoricamente, ok? Para poder raciocinar sobre essas frases, para gerar entendimento, ok? Então, eu recomendo o seguinte, aqueles que tiveram mais ou menos, dá uma revisada. O conhecimento não é uma coisa que é para você, acabou a prova e eu posso esquecer à vontade. Não, dê uma revisada, dê uma estudada, dá uma fortalecida nos conceitos, ok? Para que vocês não possam esquecer, ok? Beleza? Então, vamos continuar, né? Tá, então, a questão 1 está errada, né? A questão 2, imobilização do capital próprio da empresa A é 1,10. Isso significa que a empresa tem 10 centavos de recursos excedentes. Isso é verdadeiro ou é falso? Hein, pessoal? Caiu a ligação? Caiu a ligação? Vocês estão me ouvindo? Essa segunda aqui é verdadeira ou é falsa? Alexandre não, porque Alexandre já falou demais hoje. Uma outra pessoa para responder. Ainda estou analisando aqui, professor. Ó, imobilização do capital próprio em 1,10. Está sobrando 10 centavos? Essa é a pergunta. Ok, Rômulo, pode responder se quiser, tá? E aí? Ídida, você sabe responder, Ídida? Imobilização do capital próprio em 1,10. Está sobrando dinheiro ou está faltando dinheiro? Acho que está sobrando, professor. Não, não está sobrando. Não? Está faltando dinheiro. Porque imobilização do capital próprio, como é que seria a análise? No exercício de 2020, para cada um de quê? De recursos próprios internalizados pelos sócios, 1,10 foram aplicados nos ativos fixos. Então, o quê? Um déficit de 10 centavos. Tá certo? Está faltando 10 centavos. Você tem de recurso R$1. E desse R$1, você teve que aplicar 1,10. Cara, de onde é que você tirou esses 10 centavos? Você vai ter que tirar do passivo circulante, que é um recurso oneroso. O passivo circulante é um recurso oneroso. Então, os indicadores de estrutura, quanto maior, é pior para a empresa. Ok? Tudo bem? Se fosse imobilização do capital próprio 0,90, a gente falaria o quê? Para cada R$1 para cada R$1 de recursos internalizados pelos sócios, 90 centavos foram aplicados nos ativos fixos. Ora, se você tem R$1 de recurso, aplicou 90 centavos, então está sobrando 10 centavos. Faz sentido para vocês isso? Está sobrando 10 centavos. Entendeu? Ele tinha R$1 de patrimônio líquido e teve que gastar 90 centavos nos ativos fixos. Tá? Ok? Então, essa aqui também é falsa. Né? 3. A imobilização do recurso não corrente da empresa B é 90 centavos. Significa que há um déficit de 10 centavos para a empresa completar seus recursos. Imobilização de recursos não correntes é de 90 centavos, significa que há um déficit de 90 centavos para a empresa completar seus recursos. Tá? Essa aqui está incompleta, porque imobilização de recursos não correntes, ele tem que explicar que ele faz parte de recursos próprios, certo? Recursos próprios, mais recursos não correntes, de longo prazo. Tá? Então, essa terceira aqui é falsa. 4. De modo geral, a empresa B trabalha de forma mais eficiente. Verdade, a empresa B é melhor. 5. A imobilização do capital próprio da empresa A é de 1,10. Isso significa que a empresa não teve recursos próprios suficientes para serem aplicados no imobilizado, havendo um déficit de 10 centavos. Então, a alternativa correta é a 4 e 5, alternativa B de bola. Ok? Tudo ok? Ok, pessoal? Ok, então aqui tudo bem. Aqui agora eu vou para alavancagem.
Tá compartilhando? Caiu o compartilhamento ou não? Tá compartilhando, sim, pastor. Ah, ok. Muito bem, então nós temos aqui o seguinte, a empresa A, o GAL é 2 vezes, o GAF é 3 vezes, o GAC é 6 vezes, a empresa B, GAL é 1,5, GAF 2,5, GAC 3,75. Para cada 1% de variação percentual sobre as vendas, a empresa A obteve uma variação percentual do lucro operacional de 2%. Ou seja, o grau de alavancagem operacional foi de 2 vezes. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É verdadeiro, né? Vocês estão acompanhando ou não? Para cada 1% de variação percentual das vendas, da empresa A obteve uma variação percentual do lucro operacional de 2. Então, estamos falando do GAL, né? Ok? 2. Para cada 1% de variação percentual do lucro operacional da empresa B, a variação percentual do lucro por ação foi de 2,5. Ou seja, o grau de alavancagem financeira foi de 2,5. Tá? Estamos falando da empresa B, grau de alavancagem financeira. Tá certo isso aqui ou não? Tá. Tá certo, né, pessoal? Tá? 3. Para cada 1% de variação percentual do lucro operacional da empresa A variação percentual sobre o lucro das ações foi de 6 vezes. Ou seja, o grau de alavancagem combinado foi de 6 vezes. Esse aqui é verdadeiro ou é falso? É falso. É falso? Muito bem. Por quê? Porque a fórmula está invertida. Não, não é que está invertida. É porque embaixo o GAC não é variação do lucro operacional, é a variação percentual das ações. Da venda. Lembra? Tá? Então a fórmula está errada. A terceira é falsa. 4. Podemos afirmar que os indicadores do grau de alavancagem operacional financeira combinada da empresa A é mais eficiente. Verdadeiro ou falsa? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, portanto, qual é a alternativa certa? 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, que é a alternativa E. Isso aqui, eu volto a repetir, é mera coincidência, tá? Ok? Mera coincidência. Vamos lá. A empresa A tem a seguinte configuração: lucro operacional 20 mil, ativo total 100 mil, patrimônio líquido 40 mil, lucro líquido 10 mil. Calcule o grau de alavancagem financeira. Qual é a resposta certa dessa? Alguém pegou essa questão ou não? Alguém pegou essa questão? Eu não. Como é que calcula aqui o grau de alavancagem financeira? É o retorno sobre patrimônio líquido dividido sobre o retorno sobre o ativo, né? O retorno sobre o patrimônio líquido é lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Lucro líquido é 10 mil, patrimônio líquido é 40 mil. 10 mil dividido por 40 mil dá quanto? Vezes 100. Empresa com lucro operacional de 20 mil. Lucro operacional de 20 mil. Ativo total de 100 mil. Quanto dá? Quanto é 10 mil dividido por 40 mil vezes 50? Não é 25%? 25. É. E o retorno sobre o ativo não é lager sobre o ativo total? O lager não é o lucro operacional? Quanto é 20 mil dividido por 100 mil? Quanto é 20 mil dividido por 100 mil? Dá 0,2. 0,2. Então, quando você pega 0,25 e divide por 0,20, dá quanto? Ou 25% dividido por 20%, dá quanto? 1,25. 1,25. Então, a alternativa correta é a letra A.
né? Para cada 1% de retorno sobre o ativo, o retorno sobre o patrimônio líquido foi de 1,25%, ou seja, ocorreu uma alavancagem financeira de 1,25 vezes. Legal? Legal? Ok. Vamos para a próxima. Considere os dados da empresa A. Isso aqui é facinho pra caramba, né? Custo fixo 200 mil, preço de venda R$100, custo variável 20. Qual é o ponto de equilíbrio monetário? Isso é fácil, pô. Quanto deu? Quanto deu essa? Essa deu letra C. Letra C, 250 mil, né? 200 mil dividido por 80 dá 2.500. 2.500 vezes R$100 dá 250 mil. Tá bom, pessoal? Isso aqui é o ponto de equilíbrio monetário. Isso aqui foi mamão com açúcar, essa aqui. Alguém pegou essa questão? Eu peguei, professor. Pegou? Eu peguei, professor. Então, facinho essa, pô. Isso aqui é facinha. Outra. Considere os dados. 200 mil custo fixo, custo variável 20, preço de venda 100. Se a empresa fizer 5 mil, qual é o LAGIR? LAGIR é receita total menos custo total. Quanto é que dá essa? Hein, pessoal? O LAGIR é receita total. Então, você vai pegar 5 mil vezes 100, dá quanto? Professor, não mudou a tela. Oh, LAGIR dá 200. Peraí. Está dizendo que não mudou a tela. Aqui para mim mudou. Mudou? Peraí. Mudou. E agora, mudou? Quem foi que disse que não mudou a tela? Mudou a tela? Mudou a tela? Então, tem que calcular o LAGIR para 5 mil, né? Você pega 5 mil vezes 100, dá 500 mil. Aí você pega 5 mil vezes R$20, dá 100 mil, né? Que é o custo variável total. Pega 100 mil e soma com 200 mil, que é o custo fixo total, dá 300 mil. Aí você pega 500 mil menos 300 mil, dá quanto, LAGIR? 200 mil. 200 mil. 500 mil vezes menos 300, 200 mil. Essa foi bem facinha, né? Não foi? Essa foi bem facinha. Né? Muito bem. Custo fixo 200 mil, preço de variável R$20, R$100 preço de venda. Se aumentar em 60%, qual foi o grau de alavancagem operacional? Bom, 60% de 5 mil, quanto é 6 vezes 5? 30, 3 mil. 5 mil mais 3 mil dá quanto? 8 mil de produção. 8 mil. Então, você vai pegar 8 mil vezes 100, dá 800 mil. Você vai pegar 8 mil vezes 20, dá 160 mil. Isso vai dar um grau de 440. 440 mil, certo? Então, o grau de alavancagem operacional é 440 mil, ok? Tá? Alguém está entrando. O Almir está entrando. Isso dá uma variação, né, de porcentagem do LAGIR de 120%. Isso mesmo. Então, isso aí é a próxima pergunta. 120% dividido por 2 vezes esse grau. O Alexandre já respondeu a próxima questão já, ó. É a próxima questão, é a última. Tá? Então, essa aqui é outra, né? Você tinha carregado a questão, só não tinha terminado. Não tinha terminado. Não. Desculpa. Deixa eu voltar, então. Peraí. Eu não tinha terminado, né? Era essa aqui, né? Essa aqui. Então, o grau de alavancagem operacional a variação do GAL é 2, é 120%,
E a variação das vendas é 60%. 120 dividido por 60 dá 2 vezes. Então, letra D de dado, ok? Essa aí, se não me engano, eu peguei essa daí. Ok, legal. Última. Considere o GAL 1,5 vezes. Qual seria a análise? Para cada 1% de variação sobre as vendas, ocorreu uma variação percentual sobre o lucro operacional de 1,5, ou seja, o grau de alavancagem operacional foi de 1,5 vezes. Essa é verdadeira ou é falsa? Isso é verdadeiro. Isso é verdadeira. 2. O percentual do lucro operacional foi proporcionalmente maior que o percentual sobre as vendas, por conta somente do aumento da produção de vendas. Verdadeira ou falsa? É falso, né? Porque o custo de produção é alterado. É falsa. Porque a variação do Lagier, ele ocorre pelo aumento das vendas, mas por conta do custo fixo. Só o aumento da venda não é suficiente. Tá? Então, a 2 é falsa. Terceira, as vendas aumentaram 100% e o lucro operacional aumentou 150%. Tá certo, verdadeiro. Ocorreu o grau de alavancagem operacional por conta do aumento da produção de vendas e por conta dos custos fixos. Verdadeiro. O lucro operacional é o mesmo lucro antes do juro e imposto em renda. Verdadeiro. Perfeito. Qual é a alternativa aqui? 1, 2, 4, 1, 3, 4, 5. Letra A. Letra A. 1, 3, 4, 5. Ok? Beleza. Beleza pura. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Deixa eu vir para cá. Pessoal, essa foi a prova. O que vocês acharam da prova? Tranquilo? Estava difícil a prova? Assim, eu achei de boa, professor. É só aquela questãozinha lá que, enfim. Tá. Tirando aquela. Mas assim. Não, aquela tava de boa. Aquela ali foi só erro meu mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Vou fazer uma pergunta. Eu vou perguntar para os alunos que acertaram quase tudo, que foi a Ídida, que mais? O Rômulo acertou tudo, Alexandre foi quase tudo, praticamente. Eu só errei aquela questão lá do... Mas aquela você se precipitou, né? Foi por isso que eu tô falando. Aquilo ali foi só ansiedade. Aquilo ali foi só ansiedade, eu acabei errando. A Marcelene também foi relativamente bem. Aí eu pergunto para vocês, estava tranquila a prova dentro do tempo? Estava tranquilo? Eu achei tranquilo, professor. Só aquela questão mesmo, que foi falta de atenção mesmo. Tudo bem. Era mais fácil. Então, a prova foi tranquila, né? Foi tranquila a prova, não foi? Né? Qual é o segredo? É só estudar. Tá? Muito simples. Matemática simples. Estudou, aprendeu, nota alta. Não estudou, não aprendeu, nota baixa. É lógico, isso aqui é uma lógica matemática. Agora, o aluno que não estuda, não aprende, tira nota alta, tem alguma coisa errada, não tem? Não tem, pessoal? Não é natural, tá? O aluno que não estudou, não aprendeu e tira nota alta, não é normal, ok? Tem alguma coisa errada nessa matemática aí. Tá? Eu não quero dizer o que é. É bom de chute, né, professor? Sim, bom de chute, tá bom. Vai que cola, né, professor? Vai que cola, né? E o pior, Alexandre, é que o aluno não estudou, não aprendeu, não fez, acerta tudo e faz a prova em 15 minutos. Aí tá demais, né? Tem boi na linha aí. Aí tá demais, né? Aí é porque é bom de chute mesmo, né? Não, a resposta do Jaro ali é boa no chat. Aqui vai que o Jaro respondeu, deixa eu ver. Os orixás... Orixás, tá bom. Orixás. Bom, pessoal, é o seguinte, quem chegou atrasado, eu queria informar vocês que a partir da semana que vem vai entrar matéria nova, que é capital de giro e fluxo de caixa. A vantagem é que a gente vai ter mais ou menos 2 semanas para a gente treinar bastante essas 2 matérias, esses 2 assuntos. Então, a gente vai ter mais tempo para vocês estudarem, tirarem dúvida, a gente vai fazer um monte de exercício para vocês. Tá legal? Vai ter aqueles seus vídeos do YouTube?
Vai ter É vídeo no porque eu YouTube. já olhei que essa semana só tá uma apostila que eu já até abri aqui. Mas é porque eu vou ter 2 semanas, Alexandre, mas eu vou colocar o vídeo sim, tá? Obrigado, Ok? professor. Então eu vou fazer a chamada e a gente se encontra. Amanhã é feriado, tá? Amanhã é feriado. Então, mas a gente vai se encontrar na quarta-feira, tá? Amanhã é feriado, a gente se encontra na quarta. A gente se encontra na sexta, desculpa. A gente se encontra na sexta-feira. Eu achei que ia rolar um rodízio de pizza já, poxa. Tava bom mesmo, né? Adler, não. Alan, tá aí? Não, né? Alexandre presente. Almir presente. O Alan tá, professor. Alan tava? Ok, beleza. Ele está entre nós. André tá aí? André? O André está com dificuldade, professor, de conexão. André não, Bruno não, Daniela não, Eric não, Gabriel Jatene não, Gabriel Freire tá aí ou não? Não, Ídida presente, Ivanilson não, Jauro estava aí, Josias não, Cleberson não, Letícia não, Luan não, Lucas Nogueira não, Marcilene Eu tô presente. presente, professor. O Lucas está presente, professor. Qual Lucas? Nogueira? Lucas Tomasso. Lucas Nogueira, Maria Lindóia, ok. Matheus tá aí ou não? Matheus não, Max não, Poliana não, Rafael não, Rômulo, ok. Alguém eu não chamei ou não? Tem alguém que eu não chamei? Peraí. Peraí. Deixa eu ir na segunda lista, peraí. Eu vou salvar. Vou na página 2. Ok? Sávia não, Tainá não, Vaneide tá aí ou não? Vaneide não, Vanessa, tá? Não, a Vaneide tá entre nós, professor. Vaneide, ok. Vanessa Vasconcelos, Vanessa Suelen, Vinícius Eduardo, Wagner tava aí? Wagner tá, né? Era o Nery, Wagner Nery. Wagner Nery, Zaira tá ou não? Não, né? Não, a Zaira não também. Ok. Tem alguém que eu não chamei ou não? Professor, o senhor comentou que eu tava na sala, mas eu tô. Eu não sei não, pô. Jauro. Tá, você é o? Jauro. Não, eu coloquei presença para ti, Jauro. Tá aqui, ó. Jauro tá presente, tá, Jauro? Ok? Beleza, professor. Valeu. Beleza, ok. Salvar a presença. Tá? Deixa eu sair daqui. Ok, pessoal. Então, o desempenho de vocês foi muito, eu diria, muito bom, de modo geral. Ok? E, cara, eu dou muito valor aos alunos que participam nas lives. Tá? Incentive os colegas a participarem mais nas lives. Ok? Tá bom, pessoal? Beleza? Ok, professor. Ok, então tá. Então, por hoje, nós estamos encerrando. Boa noite a todos. Bom feriado amanhã. E a gente se encontra na sexta-feira, então. Beleza, pessoal? Tá? Matéria nova, tá? Sexta-feira, matéria nova. Ok? Boa noite. Ok, boa noite. Boa noite, Boa noite. tchau.